milhões de euros. 3 melhores da posição no Brasil. Jura? Eu acho. Levando em conta a Felipe, idade Arana. e tal. Cabe. Sim. Acho que cabe. Jogando aqui, cabe. Jogando aqui. Jogando Pode fazer aqui. o exercício Já cabe. aí. Não, sim, eu fiquei pensando sim. aqui. Eu consigo pensar. Eu acho o Felipe Luiz e o Arana já uma prateleira acima, sim, assim. também acho. Mas é verdade, para pensar em mais um nome já fica muito difícil. E a gente está pensando no Ayrton Lucas como uma transição em relação ao Felipe Luiz. Sim. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei aqui para vocês um vídeo top do Futebol 90 da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é da ESPN, Grupo Disney. Link na descrição, canal aqui do YouTube. Cara, Ayrton Lucas renovou com o Mengão até dezembro de 2027. O Mengão comprou o Ayrton Lucas por 7 milhões de euros e a imprensa elogiou bastante Ayrton Lucas. E elogiou também Felipe Luiz, cara. É isso aí, o vídeo tá top, separei aqui pra vocês um trechinho do Futebol 90, então vale muito a pena você assistir até o final, deixar o like, se inscrever aqui no canal se você é Mengão. Tudo que a imprensa fala do nosso Flamengo, eu trago aqui pra você, galera, todo dia, tá bom? Então, inscreva-se no nosso canal. Vamos aqui então ver o que eles falaram de Ayrton Lucas no Mengão e também Felipe Luiz. Simbora! A gente está falando de Flamengo e Real Madrid. O Flamengo comprou o Ayrton Lucas, né? Chegou a um acordo com o clube japonês e aí faz ali uma... Aí, ó, já tem até fotinho dele com o Braz. Excelente ali. notícia, né? É o jogador jovem, né, de 25 anos, comprado por um valor de 7 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. E eu acho que ele é o sucessor do Felipe, né? O Felipe está ali no último ano, eu acho importante muito por esse ponto, assim, de ter um lateral já adaptado ao clube quando o que está na posição como titular sair dessa função. Eu concordo plenamente. Acho que esse processo já teria sido acelerado não fosse o ano espetacular do Felipe Luiz, que não parecia que seria, assim, né? E se mostrou um cara fundamental mais uma vez e acho que o Flamengo já está se preparando, né? Tem condição financeira disso, assim, de você gastar um dinheiro como esse num lateral esquerdo. Um cara que já deu certo. Que já deu certo e que talvez não seja o titular imediato, que vai revezar ali no primeiro momento, mas vai ser um cara importante que naturalmente, como você colocou, vai ser o titular da posição. É só a gente lembrar a final da Libertadores, quem gera a expulsão é o Ayrton Lucas. Exatamente. Com a capacidade que ele tem, porque são jogadores diferentes. O Felipe Luiz é um jogador que tem mais técnica, é um jogador que é muito importante, às vezes, construindo por dentro, né? Ficando um pouco mais. Óbvio Tem que mais a chegada lá, vira e né? mexe, ele até dá um apoio maior, mas a característica do Ayrton é um jogador de acelerar mais ali pelo lado, né? No corredor, de vir para ultrapassagem, de apoiar. E é jovem, pode dar um retorno financeiro no futuro para o Flamengo e já mostrou que pode dar um retorno técnico, já deu esse retorno técnico. E é natural que um clube organizado com capacidade financeira vá lá e compre por 7 milhões de euros. 3 melhores da posição no Brasil. Jura? Eu acho. Levando em conta a Felipe, idade Arana. e tal. Cabe. Sim. Acho que cabe. Jogando aqui, cabe. Jogando aqui. Jogando Pode fazer aqui. o exercício Já aí. cabe. Não, sim, eu fiquei pensando aqui. Eu consigo pensar. Eu acho o Felipe Luiz e o Arana já uma prateleira acima, assim. Também acho. Mas é verdade, para pensar em mais um nome já fica muito difícil. E a gente está pensando no Ayrton Lucas como uma transição em relação ao Felipe Luiz. Sim. Então já não tem mais Felipe Luiz nessa questão. Né? É testado e aprovado. E se o Flamengo pode fazer esse tipo de coisa, olha que política interessante, né? É o Traz ideal, o cara por empréstimo, Sente. o cara dando certo, sente qual é a dele. Não tem O mais negócio dúvida foi todo nenhuma perfeito. sobre Maracanã. Não é que você gastou 7 camisa milhões e depois rubro-negra, o cara não deu certo. Não é? É testado e aprovado. Muito bom. O Flamengo está garantindo uma transição para o futuro da lateral esquerda. Vocês acham que está entre os três? Sim. Os três. 3 laterais esquerdos em atividade no Brasil hoje? Tem o Piquerez Ele também. é o terceiro? É. Mas pensar aí, vamos vai, fechar em tem brasileiros em Fábio atividade no Santos Brasil. e Piton. Não, mas o Fábio Santos está num outro momento Não, Arana de acabou carreira. já Fábio falando. Tipo o Reinaldo. Fábio Santos É, não... Hã? Mas assim, Não dá. Não, o Ayrton o Lucas tá auge do acima Fábio hoje. Santos já foi. Já foi, Não, claro. o do- Não, é momento, não é carreira, né? Senão fica injusto. O Reinaldo no São Paulo teve muitas participações em gol, assim, ele tem números interessantes. Eu digo, o Ayrton, quantos anos tem o Ayrton? 25. Pô, é a idade perfeita. É. E assim, o Piquerez é um lateral que é muito cumpridor e chegou aqui já tem um cartel de títulos respeitável e tal, mas o Ayrton tem mais recurso do que o Eu Piquerez. concordo.
É verdade, me espantou quando você falou no primeiro momento, mas faz sentido. A gente não pensa nele nesse ranking, né? É, mas não, ele eu jamais cabe direitinho. pensaria. Até porque jogou menos, ele joga menos do que todos esses, não é um titular Quem absoluto. tem mais que a gente possa colocar aí? Tem, pra mim, o Arana, ok, o Felipe Luiz, estão os dois acima. Aí tem o Piquerez, Fábio Santos, tem um que tá muito bem. Tá muito bem. Galo. Veterano, o Marçal, né? Do Botafogo. Sim, Mas jogador que veio mas da eu Europa acho e tá que jogando é- muito Mas bem. Marçal, também Felipe outro Luiz, momento Fábio de vida. Santos, acho que já estão numa outra... Eu não acho nenhum absurdo você colocar o Ayrton Lucas, porque já quando ele estava no Fluminense, ele destacou foi muito. Bem. Foi muito bem no Fluminense. E aí ele volta mais maduro, volta para um time que é fortíssimo e o Flamengo hoje, pelo projeto que tem, né, reconstrução que começou lá atrás com Bandeira, tudo que a gente já sabe, né? Tem a capacidade financeira de ter um Ayrton Lucas no banco. Como em alguns momentos o Pedro era banco. Sim. E aí o Dorival conseguiu encaixar ele junto com o E Gabigol. ele teve também a sorte de cair. Mesma coisa que a gente falou ontem do Endrick, que é mais fácil para um jogador de 16 anos, está começando a carreira, entrar no time do Palmeiras do que num time caótico. Muito mais fácil. Com certeza. E isso também com o Ayrton pode ser aplicado. Sim. Se ele chega aqui no Brasil para jogar em qualquer um que não sejam os três, a vida dele seria mais difícil, natural. Sim, claro. 2 dos 3 melhores laterais esquerdos do Brasil hoje jogam no Flamengo. Rapaz. Acho que dá pra gente afirmar Ficou barato, isso. então, né? Ficou. Mas, assim, Pelo potencial. 2 dos 2 melhores centroavantes do Brasil jogam no Flamengo. E dois nesse meias caso da também. lateral. Dois dos dois melhores meias do Brasil jogam no Joga Flamengo. no Entregue as Flamengo. taças, é isso? Então. Mas quase aconteceu isso, né? Não, na lateral, Cara a cara com o Real Madrid, já empolga, né? Vamos lá que dá, hein? nos outros casos todos são 2 mesmo. Nesse caso são 2 da transição de um para outro, né? Sim. Logo contaremos só com um, É isso? a lateral esquerda, né? Exato. Nos 2 casos, não. Tem dois para posição. Faz sentido, mas estão pensando nisso. Eu tava até dando uma olhada aqui para achar e... Os outros laterais? Eu não E sei. aí, Você vai cair quem no são? Bidu. Eu fui Bidu do Cruzeiro. fui dar uma olhada no elenco do Inter. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um Abner que é um jovem, né? Sim, tem muito é um menino. potencial. Gosto Eu acho do que o Abner Ayrton também. é mais jogador do que ele no hoje. O momento Ayrton ainda hoje no não. Atlético seria titular, por exemplo. Mas o Ayrton, no mínimo, no top 5 ele tá. Sim. No mínimo, Pra no mim, top os dois 5 do ele Flamengo e Piquerez e Arana a discussão. Acho que é. Mas o eu acho que Piquerez eles- com outra característica, né? Isso. Com outra característica, né? Então, eu acho que ele só não seria titular hoje no Galo, no Palmeiras, Caso por uma Arana. questão de grupo, uma questão É, de e encaixe de hierarquia, futebol, tudo mais mais. do que posição. Mas ia acabar brigando dentro de algum tempo. E só. Mas só, né? E o resto titular em todos, assim. Chegar e jogar, acho. Rapaz. Que Ele é bom. surpresa, hein? Ele é bom. O Fluminense Brunegro também. ficou contente aqui O Fluminense agora. está no mercado até tentando a contratação de um lateral esquerdo. O por Grêmio aí. está trazendo o Reinaldo. E o Ayrton é mais jogador que o Reinaldo. Vasco. Mais constante. O Ayrton seria titular absoluto. É. Titular absoluto. É uma carência do Vasco. O Vasco vai precisar contratar um jogador dessa posição. Até tem um Riquelme, que era um jogador de seleção, mas teve muitas lesões. É um outro momento de carreira, como falou o Plihal. O Ayrton, ele, para mim, é uma ótima peça para fazer essa transição com o Felipe Luiz. E ele tem o privilégio de aprender muito com o Felipe Luiz também. Que é um jogador muito inteligente na parte tática, convivência, que passou por diversas escolas, né, diferentes. E falando de futebol, cara, Falando. ele Felipe é um negócio cara impressionante. que... Ele foi comentar agora na Copa Não, do Mundo, ele comentou bem. Ele vai jogar pelo meio, ele joga bem. Ele vai auxiliar o treinador novo, ele auxilia bem. ele é um muito E negócio se fora quiser da ser curva. técnico, é um candidato a O bom Felipe é uma das técnico. pessoas mais especiais que eu conheci no futebol. Além de ser um baita jogador, ele é um sujeito brilhante, assim. E assim, tem uma história legal que não tem a ver exatamente com isso, mas mostra quem é o cara. Primeira vez que eu encontrei o Felipe, ele jogava no Atlético de Madrid. Era uma reta final de Champions, aquela que o Atlético perdeu, a primeira que perdeu para o Real Madrid. da prorrogação. 2013, 14, né? Isso. Gol do Sérgio Ramos. E aí a gente chegou ainda não foi antes disso. Não foi nesse ano, não. Foi no ano que o Simeone chegou. Tinha acabado de chegar. Eles ganharam a Liga Europa nessa temporada. Foi uns 2 anos antes. Aí cheguei no estacionamento do Caldeirão, ainda jogavam no Caldeirão, ainda jogariam alguns anos lá. Estacionei o carro, abri o porta-mala com o cinegrafista. Tinha um tripé no porta-mala, né? Eu ia pegar o tripé, o Felipe estava nos Veio esperando. ajudar. Não, ele se antecipou a mim, pegou o tripé e botou nas costas. O tripé que a gente monta a câmera para o fã do esporte que por acaso não sabe. Primeira impressão já foi
Puxa, que sujeito legal, assim, super educado e tal, e com 5 minutos é aquele tipo de pessoa que com 5 minutos parece que você conhece há um tempão. E ele, ideias super concatenadas, um cara inteligente, é um sujeito brilhante. O que ele vier a fazer depois desse, não sei se vai ser o último ano de carreira dele, talvez seja. Ele disse que sim, né? Mas ele vai se destacar, porque ele é especial. Inclusive, se o Flamengo... Se ele tem um desejo de se tornar técnico, já bota ali no bolo, eu acho que o mete Flamengo uma tem que posição. começar a trabalhar e moldar, porque ele tem muito potencial, visão tática Mas será que ele fazer tem. isso neste último ano não é uma coisa complicada? Eu Não, acho que não é é, depois, não é, né? não é. Quando ele parar. Ou você joga ou você... Não, Exato. Parou. Não, e ele tem quer virar portas técnico? abertíssimas no Atlético de Madrid. Sim. Até para, se ele quiser ter uma experiência europeia, não ainda como treinador, mas também como auxiliar, um observador, tal, ele tem portas muito abertas. Tá aí. Ele vai... E pensar que já teve um momento que falaram da geração 85 e o Felipe Luiz era um problema, né, dentro do Flamengo. Mas só me chamou a atenção o número de laterais esquerdos e que a gente tem no chamado outro momento da carreira. Tem muita gente nesse momento, então. Outro momento é o final. Esse momento final. Talvez isso tenha até facilitado. Se o Felipe tivesse nascido 4 anos antes, porque assim, quando ele entra na seleção brasileira, ele vai melhor, na Copa da Rússia, ele vai melhor que o Marcelo. Não, ele poderia ter sido titular contra a Bélgica. Ele fez 1 ou 2 jogos inteiros. Sim. Que ele foi super bem. E o Marcelo foi mais jogador do que o Felipe. O Felipe sabe disso. Sim. O Marcelo foi um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Sim. Né? Mas ali, ele deveria ter continuado no time. Não era uma decisão fácil do Tite. Claro. Se ele está naquele momento agora, ele era o lateral esquerdo da seleção com o pé nas costas. E tanto, isso que o Pleal falou, o Roberto Martins naquele jogo detectou que o Marcelo tinha uma dificuldade na parte defensiva e ele fez uma modificação no primeiro tempo que matou o Tite, né? Que ele trouxe o Lukaku para correr nas costas do Marcelo e o De Bruyne chegando por dentro, né? Trocando ali de posição e dessa forma ele ganhou o jogo. E eu achava na época que o Felipe Luiz tinha que ser o titular. Eu acho o Marcelo, parte técnica, talento, capacidade de apoio... mais jogador. Mais jogador. Mas o Felipe Luiz, ele é um jogador muito inteligente na forma como se posiciona. Eu acho que ele é um jogador mais equilibrado. Não tem a mesma capacidade de apoio, mas ele tem a capacidade de fazer o time jogar. O flamenguista que está vendo a gente sabe disso. Ele, em vários momentos, ele atua como um meia. Sim, ele vem articulando por dentro e consegue conectar as peças. Então, assim, que bom para o Flamengo que tem o privilégio de ter 2 jogadores, né? Um veterano, um jovem, 25 anos... E com características diferentes. Ele deu uma declaração legal pra caramba sobre este ano que passou e o que virá. Ele falou, quando eu vejo o Ayrton vindo babando, isso me estimula esse moleque vai ser meu reserva, não vai ganhar minha posição. Eu acho que isso é importante pros dois. Não fica na zona de conforto, né? Porque ele não tá... Ainda não, né? Ainda não, moleque. Existe a concorrência, né? E até pensando num teto pro Ayrton, não tô falando de agora, mas assim, considerando o momento que a gente tá... Alexandre, não sei o próximo momento do ciclo, Alex Telles, não é incontestável, Renan Lodge. Eu acho que tem um cara também que merece, que é o Caio Henrique, que tá jogando muito bem no Mônaco. E tem a mesma idade, né? 25 também. Mas o Ayrton Lucas, pra mim, é um cara com potencial de ciclo de próxima Copa do Mundo. Perfeito. Boa. Não tô falando que tem que estar na seleção já na primeira convocação. Mas ele tem todo o direito de sonhar. Totalmente. O Rosivaldo tá aqui na hashtag discordando de você, porque ele tá falando que não seria titular no Corinthians jamais o Ayrton Lucas. Não? Olha, ele tá dizendo que não. Por opinião do Rosivaldo, que tá aqui com a gente Tem uma na hashtag. idolatria pelo Agora, Fábio deixa eu falar um Santos negócio pra você, pra justificar, Ayrton. mas Tá eu tudo não muito bom, tá tudo muito bem, mas o pessoal aqui na mesa acha que o Felipe é titular o ano todo ainda, vai ter que esperar um bocadinho. É isso, boa contratação do Flamengo, 7 ele vai jogar milhões de bastante. euros. Vai. O calendário é apertado, Vai ter tô mais brincando, 4 anos aí, né, mas tem muita coisa. 5 anos de renovação. 4 anos. 4 anos é 5. um ciclo de Copa do Mundo também. E a gente tem uma questão para resolver para a próxima Copa do Mundo. Quem é que vai treinar a seleção brasileira, prof? Galera, mais 5 anos então de Ayrton Lucas no Mengão. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Mais 5 temporadas. Ele fica no Flamengo. O contrato dele foi renovado, né? Até dezembro de 2027. 5 temporadas de Ayrton Lucas no nosso Flamengo, que para mim também é um dos melhores laterais esquerdos atuando no futebol brasileiro. Para eles, o Ayrton Lucas fica atrás de Felipe Luiz e Arana, do Atlético Mineiro. E você? Quero que você comente aqui em qual posição você acha que o Ayrton Lucas fica disputando aí o top 3, né, de melhor lateral esquerdo do Brasil.
Para mim, o Ayrton Lucas também é o terceiro melhor lateral esquerdo do Brasil, atrás de Arana, Felipe Luiz e em seguida Ayrton Lucas, que joga demais e vai dar muitas alegrias para nós, galera. Separei para vocês, como sempre, um vídeo top da imprensa elogiando os nossos jogadores. Elogiaram aqui muito Felipe Luiz, que cara, né? Ele é especial. Felipe Luiz, tudo que ele põe a mão, cara, ele faz bem feito, né? Galera, o Felipe Luiz é um jogador em atividade, foi um dos convocados, um dos escolhidos para comentar no Sport TV na Copa do Mundo, né? E ele deu aula, deu show. Felipe Luiz, toda vez que ele vai comentar, ele dá aula, galera. O cara é especial, ele é diplomado, o cara é top. Quando ele for técnico, quero que ele seja técnico do Mengão, cara, porque tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Vamos apoiar. E Ayrton Lucas, renovado com o Mengão por mais 5 temporadas. Que alegria, top! Vamos pra cima deles, Mengo. Vamos tentar ganhar aí tudo ou quase tudo na próxima temporada. Quero pedir também para você, campeão, o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é Mengão. Seja bem-vindo, faça os seus comentários, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho para não perder nada. Dito isso, vou embora. Saudações rubro-negras. Fui!